Vamos começar então um estudo acerca de um novo livro. Teremos devocionais em outro livro. Finalizamos o estudo em 1 João, finalizamos o estudo em Efésios. Agora nós vamos estar meditando nos devocionais dia após dia até terminarmos o livro, se Deus assim permitir, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios se encontra no Antigo Testamento. Ele está dentro de uma parte do Antigo Testamento que é chamada de livros sapienciais ou de sabedoria ou até poéticos. Todos esses nomes têm a ver justamente com essa ideia do livro passar uma forma de sabedoria deixada por Deus de maneira poética. Todos esses 5 livros, começando de Jó, fala sobre isso. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são esses livros de sabedoria. E nós vamos meditar no livro de sabedoria de Provérbios. Hoje nós meditaremos nos 2 primeiros versículos, que dizem o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Nesse versículo, nesses versos, nós percebemos primeiramente quem é que escreve o livro de Provérbios. Não é apenas Salomão que escreve o livro de Provérbios, mas esses provérbios, a maior parte do livro de Provérbios é escrita sim por Salomão. E aqui nós percebemos Provérbios de Salomão. Provérbio é um dito popular, curto, de fácil memorização, para que aqueles que o ouvissem conseguissem lembrar facilmente. Por exemplo, um ditado popular ou um provérbio que nós podemos pensar no nosso contexto é água mole em pedra dura. Com certeza você lembra a segunda parte desse dito popular. Obviamente que esse dito popular do livro de Provérbios, esse provérbio, já traz um contexto não apenas de uma linguagem simples, mas traz um contexto de sabedoria dada pelo próprio Deus. Por isso, Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Acredito que a maior parte de vocês que escutam esses devocionais, que veem esses devocionais, que meditam juntamente comigo, conhecem Salomão, o rei de Israel, considerado o homem mais sábio da terra, mais rico da sua época. Muitas pessoas vinham de outros países para conversar com Salomão, testar sua sabedoria. E é interessante que Salomão, ao estar diante do Senhor, quando ele estava para receber o reinado para si, depois de Davi, seu pai, Deus pergunta a Salomão o que ele de fato queria de Deus. E ele diz que quer sabedoria. Então Deus dá sabedoria e dá muito mais. Ele percebe em Salomão esse desejo de querer ser mais sábio para governar o povo. E não apenas de ser mais rico ou algo desse tipo, mas de ser mais sábio. É isso que nós devemos buscar. Todos nós devemos ter em mente que nossas vidas devem ser vidas que são vividas de maneira sábia, de maneira a buscar caminhar corretamente. Sabedoria envolve nós aplicarmos o que nós sabemos das Escrituras. Envolve, como nós veremos em outros devocionais, o temor do Senhor. Mas nós devemos compreender que sabedoria envolve essa ação. Não é apenas o conhecimento, mas é a ação que nós temos. E Salomão, sendo este homem que recebeu do Senhor tanta sabedoria, ele escreve a maior parte do livro de Provérbios e nos diz no versículo 2: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Aqui ele está falando sobre os propósitos do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, para quê? E ele vai dizer: para aprender a sabedoria e o ensino, para que nós possamos ser mais sábios, para que nós consigamos ter mais conhecimento. A sabedoria e o ensino andam juntos. É por isso que nós temos vários conteúdos bíblicos para que nós possamos ser mais sábios, para que nós tenhamos mais conhecimento. Ir à igreja, conhecer mais da palavra de Deus, vai fazer com que nós tenhamos mais sabedoria. E quando nós lemos o livro de Provérbios, nós perceberemos isso, para aprender a sabedoria, para conhecer cada vez mais o que é ser sábio. E conforme nós formos percebendo em todo o livro de Provérbios, nós iremos ver que essa sabedoria é prática.
Ali nós perceberemos na prática o que é ser sábio. Ser sábio é fazer isso, ser tolo é fazer isso. O autor de Provérbios faz muito esse jogo de palavras. Além disso, na parte final do versículo 2 nos diz: para entender as palavras de inteligência. Para nós sermos sábios, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos conhecer de fato. Nós precisamos ter entendimento. E qual é a melhor forma de ter entendimento senão através do Espírito Santo? Quando nós vamos às Escrituras, nós temos essa consciência de que o Espírito Santo está nos guiando, nos iluminando para que nós possamos compreender a palavra e viver a palavra de Deus. Quer ser mais sábio? Quer ter uma vida mais plena diante do Senhor? Leia o livro de Provérbios, medite nele dia após dia, para que você cresça, para que você tenha sabedoria, para que você possa ter discernimento na sua vida, diante das circunstâncias e diante da palavra de Deus. Que o Senhor derrame cada vez mais da sabedoria dele em sua vida.